A atualização importante sobre a chegada do Fernando Diniz. O craque Neto detonou o Pedrinho. O time treina pela manhã no CT do Brasiliense e segue para a Venezuela. O próximo compromisso pelo Brasileirão já é confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Vasco vai perder nesta segunda-feira ao menos uma posição na tabela de classificação. O jogo de ontem era para o Verratti ter cumprido suspensão automática, erro grosseiro no planejamento do Vasco. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Mas há um problema muito sério no Vasco e talvez o Felipe tenha resumido. Importante que o Vasco é uma família. Esse é o problema do Vasco. Família. O Vasco não pode ser tratado como família. O Vasco precisa estar unido. É um conceito. Agora, família... não, porque é difícil você brigar com um familiar, demitir um familiar, chamar a atenção de maneira rigorosa de um familiar, como você faria com um funcionário. O Vasco é uma empresa, não pode ser tratado como uma família. Talvez, Felipe, esteja aí o grande problema do Vasco, que precisa ser profissional. O craque Neto ontem na Band detonou o Pedrinho. Vamos lá, meu querido Rosenberg, o que aconteceu aí em Brasília? Que uma incompetência do Vasco, um time que tem aí uma torcida incrível, uma das maiores torcidas do mundo, aí eu vendo o jogo por causa de 2 milhões de reais. Vocês são tudo incompetentes, principalmente você, Pedrinho, que você já chegou como presidente, quando você era comentarista da Sport TV, olha, como é que eu posso mandar? Como é que o Godoy manda treinador embora? Como é que a Marília, como presidenta, manda treinador embora? Como é que o Quesada, como presidente, mandou todo mundo embora? E aí vai pra jogar, não tem treinador, perde o jogo, deixa o Verratti fora, deixa o Coutinho também, que não joga nada, diga-se de passagem, né? 2 gols no campeonato, nem sei se tem 2 gols. Aí eu vendo o jogo, não é que eu vendo o jogo, eu vendo a alma, eu vendo o time, eu vendo os 3 pontos. Não é vender o jogo sem estar em São Januário para pegar o Palmeiras em Brasília, é uma teta pro Palmeiras. Essa história do mando de campo tem que haver uma prioridade. Hoje a prioridade do Vasco não pode ser 2 milhões de reais. Precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Há momentos em que a prioridade pode ser financeira, há outros momentos que não. E nesse momento a prioridade do Vasco é pontuar. Que o departamento comercial do Vasco, que o marketing do Vasco busque dinheiro em outro lugar. E não fazendo o time jogar longe de São Januário. Torcedor, o Vasco pegou o Palmeiras no mando de campo dele em Brasília. Contra o Palmeiras vai jogar aonde? Dentro do estádio do Palmeiras. O Vasco contra o Botafogo, mando de campo do Vasco, vai ser aonde? Brasília, o jogo já está vendido. E contra o Botafogo? Dentro do campo do Botafogo. O Vasco contra o Flamengo, mando de campo dele, escolheu jogar aonde? No Maracanã. Dentro do campo do Flamengo. Quando o mando for do Flamengo, o jogo será onde? Dentro do mando do Flamengo. E ainda há o jogo diante do Fluminense. O primeiro jogo é mando do Fluminense. Será onde? Dentro do estádio do Fluminense. E quando o mando for do Vasco, aonde será? O Vasco está brincando na tabela do Campeonato Brasileiro. Está brincando de, quando tem o mando, favorece o adversário. E enfrenta o adversário dentro do mando, dentro do campo, dentro do estádio dele. Faz um acordo então com o Botafogo, vamos jogar as duas fora. Faz um acordo então contra o Palmeiras, ó, meu mando vai ser no Mané Garrincha, o teu você escolhe, mas não pode ser
dentro do Allianz Parque. Faz um acordo com o Botafogo. Vou jogar no meu mando no Mané Garrincha, tá, Botafogo? Quando for o seu, escolhe outro lugar e não o estádio Newton Santos. Porque você tá dando muitas armas aos inimigos, porra. Que é isso? Sobre a chegada do Fernando Diniz, o Eric Faria no Sport TV deu a seguinte informação. É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira, e aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Então, o Diniz já deu o sim para o Vasco, ele quer trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz só assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não, se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente, ele não vai esperar a parada da Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então agora, torcedor vascaíno que quer o Diniz, tem que torcer para ter esse acerto financeiro. O Vasco está em 13º na tabela de classificação, mas hoje vai perder ao menos uma posição, poderá até perder 2, porque teremos 2 jogos que completam a rodada. O Bragantino encara o Mirassol e o Juventude joga diante do Atlético Mineiro. Desses 4 times, 3 estão abaixo do Vasco. Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Então o Vasco vai perder 1 ou 2 posições. Irá enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana em Salvador. E já será um confronto direto na luta contra o rebaixamento, porque o Vitória está na zona de rebaixamento e o Vasco muito próximo a ela. Para esse jogo diante do Vitória, o Vasco já não terá o PH, que ontem tomou o 3º cartão amarelo. E o Verrete. Que falta de planejamento do Vasco, algo amador. O Vasco decidiu poupar ontem o Verrete. Por que então ele não tomou o 3º cartão amarelo no jogo diante do Cruzeiro, já que ficaria de fora da partida de ontem? Agora o Verrete reaparece contra o Vitória pendurado. A qualquer momento o Verrete pode tomar o 3º cartão e ficar de fora em um jogo que o treinador contaria com ele. Ao invés dele ficar de fora ontem, onde o técnico já estava abrindo mão de ter o Verrete. Ah, mas a decisão em ter o Verrete foi tomada alguns dias atrás, ou foi tomada ontem. Falta de planejamento. Com falta de planejamento, você não vai a canto nenhum. Você não consegue fazer uma viagem bem-sucedida com a sua família. Você não consegue dirigir uma empresa. O seu comércio, o seu negócio, o seu serviço não vai a canto nenhum com falta de planejamento. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.